Bom dia, meus irmãos do canal Conectados em Cristo. Estou aqui nessa sexta-feira para partilhar junto com vocês o Evangelho de hoje. Nada melhor do que começar o nosso dia ouvindo e meditando a palavra do Senhor, não é verdade? Então, o Evangelho está em Marcos, capítulo 11, do versículo 11 ao 26. Marcos 11, do 11 ao 26. Vamos lá? Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo que o cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras do que vendiam pombas. Não consentia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo. E ensinava-lhes nestes termos: não está porventura escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas ouviram-no e procuravam um modo de o matar. Temiam-no, porque todo o povo se admirava de sua doutrina. Quando já era tarde, saíram da cidade. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: Mestre, olha como secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos declaro: tudo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar. Se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá desse milagre. Por isso vos digo: tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, e vos será dado. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai que está nos céus vos perdoará os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho um pouco extenso, né, meus irmãos? Esse evangelho, ele nos traz várias características, né? Vários modos para a gente poder analisar, vários ensinamentos. Primeiro, Jesus vai lá, observa o templo e depois se afasta. No outro dia, quando ele volta, ele entra fazendo o que no templo? Derrubando tudo, né? Mesas, cadeiras, expulsando aqueles que lá estão vendendo e comprando. E Jesus os indaga: o templo de meu Pai não foi feito para oração, para orarmos, né, por todas as nações? Por que então transformaste num covil de ladrões? Isso chega até a nos assustar um pouco algumas atitudes de Jesus, né? Só que é isso que Jesus quer de nós, essa radicalidade. Não podemos ser mornos. Jesus pede para que nós escolhemos o que queremos no nosso caminho. Ser frio ou ser quente. Seguir Jesus por inteiro ou não, meus irmãos. Jesus quer de nós essa radicalidade. Que possamos nos decidir o que queremos da nossa vida. Porque, como já dizia a palavra, o morno é vomitado. O quente e o frio não. Então precisamos nos decidir se queremos ser quente ou frio. Porque o morno é vomitado. O quente e o frio não. Não é verdade? E depois, Jesus
ele vai até a figueira, né? E vê que aquela figueira não está dando frutos, e sim folhas. Aí ele o quê? Amaldiçoa a figueira. E ela seca até a raiz. E os discípulos observaram aquilo e ficaram assustados também. Como eu disse, algumas atitudes de Jesus nos assustam. Mas precisamos parar e refletir sobre isso. O que Jesus vem dizer aqui na frente? Na fé. A fé que Jesus tinha. Foi a fé dele que fez aquela figueira secar. Então nós precisamos ter fé naquilo. Seguir Jesus, como ele ensina aqui quando expulsa aquele povo do templo, e ter fé. Ou será que nós queremos ser como a figueira, que não dá frutos? Queremos viver no morno, nem lá e nem cá, e não produzir frutos. Não espalhar a palavra de Deus. Não seguir ao Senhor. Não seguir os seus ensinamentos. E logo aqui no final, o que ele diz? Que precisamos perdoar para sermos perdoados. Precisamos nos decidir se queremos seguir Jesus, ter fé na nossa decisão e perdoar para que possamos seguir em frente. Perdoar os nossos irmãos. Perdoar aqueles que nos fizeram mal. É difícil, não é? Você perdoar uma pessoa que te fez tão mal. Mas se o próprio Jesus, quando estava no alto da cruz, sendo crucificado, o que foi que ele disse? Perdoai, Senhor, eles não sabem o que fazem. Quem somos nós para não perdoar, meus irmãos? Precisamos perdoar para seguir em frente. Então, meus irmãos, que possamos refletir hoje sobre tudo isso que o Evangelho nos trouxe. Precisamos nos decidir quem nós queremos seguir. Precisamos nos decidir se nós vamos querer ser como aquela figueira que não dava frutos, ou se vamos querer dar frutos, seguir Jesus e dar frutos. E precisamos perdoar. Nos colocar de pé para fazer as nossas orações. Mas para fazer isso, precisamos estar com o coração limpo. E para estar com o coração limpo, precisamos estar em paz. Perdoar aqueles que nos fizeram mal. Então que você possa refletir sobre tudo isso hoje. E tomar a decisão. Tomar essa decisão para a sua vida. Uma decisão radical a partir de hoje, que é o que Jesus Senhor nos pede. Amém? Que vocês possam ter uma ótima semana, um ótimo final de semana, né? Que hoje é sexta-feira. E fiquem com Deus.